O sino quebrado e a voz de Maria. Rio de Janeiro, novembro de 2021. Chovia um chuvisco fino, daquele que molha a alma antes da roupa. Eu, Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Tony Motorista, estava parado no farol da Avenida Paulista com a lapa, o rádio ligado no Sambaneus e o coração apertado. Não era pela chuva, nem pelo trânsito que engrossava com os últimos foliões voltando do cordão da Bola Preta no centro. Era por causa do sino. O sino da igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá no Morro da Conceição, que eu mesmo tinha quebrado 10 anos atrás, numa noite de raiva e cachaça. Uma história que eu enterrei fundo, como se enterra um morto sem caixão. Mas mortos têm mania de voltar, e o meu voltou naquela tarde, quando o padre me procurou no ponto de táxi em frente à Central do Brasil. Tony, preciso de você. A voz dele era calma, mas os olhos não. Alguém roubou o sino novo e só você sabe por quê. 10 anos antes, eu era outro homem. Ou melhor, era um homem sem homem nenhum dentro. A vida tinha me dado um Sasquatch, surdez congênita no ouvido esquerdo, um defeito de nascença que os médicos chamavam de neuropatia auditiva e eu chamava de azar do caralho, uma mãe que morreu de pneumonia quando eu tinha 12 e um pai que sumiu atrás de uma saia vermelha e um bilhete de loteria premiado. Fiquei sozinho, criando raiva como quem cria galinha, no fundo do quintal, alimentando todos os dias. Trabalhava como motorista de van escolar, mas o que me sustenta mesmo era o bico de motorista de fugitivo. Levar malandro de um lado para o outro, sem perguntar muito, só olhando para o retrovisor e contando as notas. Até que uma noite, depois de levar uns caras até a Baixada, um deles um tal de Zé Pequeno, mas que não era o do filme não, me pagou com um maço de reais e uma frase. Tá devendo, Tony? Um dia a gente cobra. Eu não gostei, não era medo, era ódio. Ódio de nascença daquele que vem junto com o sangue. E como eu não podia bater neles, eram 4, eu era um, e a matemática nunca foi minha amiga, resolvi bater em outra coisa. Subi o Morro da Conceição de madrugada, com uma marreta que peguei emprestada do seu João, o ferreiro da Rua do Lavradio. A igreja ficava lá no alto, branca, quietinha, como se não soubesse o que eu ia fazer. O sino era novo, reluzente, doado pela comunidade depois que o antigo rachou. Eles tinham feito uma festa junina para arrecadar o dinheiro. Eu mesmo tinha comido um pé de moleque na barraca da Dona Maria, sem saber que meses depois ia estar ali, suando frio, com a marreta na mão. Isso aqui é para vocês, seus santos de merda, gritei batendo com tudo. O som do bronze rachando foi a coisa mais doce que ouvi na vida, ou melhor, quase ouvi, porque no ouvido esquerdo, como sempre, só silêncio. Saí correndo, o coração batendo mais forte que o sino que eu tinha destruído. Ninguém me viu, ou pelo menos eu achei. Novembro de 2021. Você quebrou o sino, Tony? O padre não estava acusando, estava sabendo, e agora alguém roubou o que colocamos no lugar. Acho que foi a mesma pessoa. E por que eu, padre? Perguntei, fingindo calma, enquanto o suor escorria pelas costas. Porque ontem, na missa das 6, uma mulher ouviu um homem falando no telefone, dizendo que ia acertar as contas com o sino, e a descrição bate com você. Puta merdas! Eu não tinha falado isso pra ninguém, só pro espelho do banheiro quando tava me barbeando, mas a vida no Rio é assim, até as paredes têm ouvidos. E se foi eu, desafiei. O padre tirou um papel do bolso, um endereço na Rua do Riachuelo, perto do mercado de São José. Acho que você deveria ir lá, agora. O lugar era um sobrado velho, com as paredes descascando e um cheiro de mofo e maconha. Bati na porta. Ninguém atendeu. Empurrei, estava destrancada. Dentro, escuro, só uma luz fraca vindo do fundo, onde uma sombra mexia em algo grande, coberto por um pano. Zé Pequeno? Chamei, já sentindo o gosto do erro na boca. A sombra virou, não era Zé Pequeno. Era um cara que eu nunca tinha visto, alto, magro, com uma cicatriz no rosto e o sino quebrado e a voz de Maria. O cara me encarou com os olhos que pareciam ter visto o inferno e voltado. A cicatriz no rosto dele, fina como um fio de navalha, cortava do queixo até a sobrancelha, como se alguém tivesse tentado apagar um sorriso que nunca existiu. Na mão, ele segurava um martelo enferrujado e o pano que cobria a coisa grande no canto do cômodo tinha manchas que podiam ser tinta ou sangue. Quem é você, seu cuzão? A voz dele era rouca, como se tivesse engolido vidro. Meu coração bateu tão forte que juro que o chão tremeu. Ou talvez fosse o som abafado de um sino quebrando lá fora, ecoando como um gemido na chuva fina que caía desde cedo. Novembro no Rio é assim, um calor úmido que gruda na pele, misturado com aquele cheiro de terra molhada e fritura das barracas de pastel na rua uruguaiana. Tô procurando Zé Pequeno, menti, dando um passo para trás. O martelo subiu um pouco. Zé Pequeno tá morto, faz 2 anos. Ele sorriu ou tentou, a cicatriz esticou, e você, motorista, tá no lugar errado. Motorista, como ele sabia. Foi aí que viu o sino.
Debaixo do pano, no canto, tinha um pedaço de bronze retorcido, com a boca rachada como um grito mudo. Era o sino da igreja de Nossa Senhora do Rosário, o mesmo que eu tinha arrebentado em 2019, quando ainda era um revoltado sem Deus nem lei, cheio de ódio por coisa que nem lembrava direito. O padre tinha me dado aquele endereço, mas não para me ajudar, para me entregar. Você é o cara que quebrou o sino, né? O homem avançou. Os caras do morro estão te procurando faz tempo. Acham que você roubou a imagem da santa. Que imagem? Minha voz saiu mais fina do que eu queria. A de Nossa Senhora Aparecida, a pequena, a que sumiu na festa junina ano passado. Ele riu um som seco. Você acha que os traficantes vão deixar passar? Eles juraram que quem mexeu com a santa vai pagar com a própria mão. Minha mão direita formigou. Eu lembrei do dia em que, bêbado e cheio de raiva, tinha chutado o sino até ele cair. Depois, num acesso de loucura, tinha pegado a imagenzinha de Nossa Senhora que ficava no altar lateral, a que as velhas beijavam todo dia. Para quê? Para vender? Para jogar no lixo? Nem eu sabia. Só lembrava de ter enfiado ela no bolso da jaqueta e saído correndo, com o som do sino rachando atrás de mim como um aviso. Eu não tenho a imagem, balbuciei. Mentira, ele deu mais um passo. Todo mundo sabe que foi você, até o padre. Foi quando ouvi o barulho lá fora. Passos rápidos, vozes gritando. Alguém chutou a porta da rua e o sobrado inteiro tremeu. Polícia, alguém berrou. O homem da cicatriz xingou, jogou o martelo no chão e pulou pela janela dos fundos, que dava para um beco escuro. Eu fiquei parado suando enquanto os passos se aproximavam. Não era polícia, era pior. 2 caras entraram, ambos com camiseta do Flamengo e olhares que matavam. Um deles, mais baixo, com uma corrente no pescoço, apontou para mim. Esse aí é o otário que roubou a santa. O outro, mais velho, com uma cicatriz no lábio, sacou um revólver. Vamos levar ele pro chefe, ele que decide o que fazer com a mão desse desgraçado. Me arrastaram para um carro preto, um Corsa velho com os vidros escurecidos. Chovia mais forte agora e o rio parecia um filme mudo, as luzes dos postos de gasolina e das barracas de tapioca na Avenida Paulista se misturando com o brilho da água na pista. Eles me amarraram no banco de trás, com um pano sujo na boca. O chefe está esperando, disse o mais velho, enquanto o carro subia o Morro da Providência. Eu sabia o que isso significava. O chefe era o cara que mandava na boca de fumo ali, um tal de seu Nelo, que tinha fama de cortar dedo de ladrão. E eu não era só um ladrão. Eu era o cara que tinha mexido com a santa. Porque eu fiz isso, pensar naquilo agora não adiantava. O que adiantava era sobreviver. O carro parou em frente a um barraco de alvenaria, com música alta vindo de dentro. Funk, aquele som pesado que faz o peito vibrar. Eles me puxaram para fora, empurrando pela. O sino quebrado e a voz que não se calou. Eles me empurraram pela lama, os pés escorregando na subida íngreme do morro. A chuva fina, aquela garoa carioca que nunca decide se vai ou fica, colava a camisa no meu corpo como uma segunda pele. O cheiro de maconha e carne assada se misturava ao mofo dos barracos e o som do funk abafava até meus pensamentos. Tá tremendo, velho? O mais novo, um magricela de boné virado, deu risada. Vai tremer mais quando o chefe chegar. Eu não respondi. Não por coragem, mas porque o pano na boca me impedia, e porque, se eu abrisse a boca, ia vomitar, não de medo, embora estivesse apavorado, mas da dor latejante na cabeça. A surdez congênita me deixava surdo desde nascença, mas a pancada que levei na igreja de Nossa Senhora da Candelária tinha me dado uma enxaqueca que até os ouvidos fantasmas doíam. Por que eu quebrei aquele sino, caralho? Não foi por ódio, não foi por dinheiro, foi por raiva. Raiva de um Deus que nunca me ouviu, de uma santa que nunca me deu um sinal, de um mundo que só falava em voz alta e eu nunca entendia. 38 anos dirigindo ônibus pela Avenida Brasil, vendo a vida passar pelas janelas como um filme mudo, enquanto os passageiros riam, brigavam, cantavam e eu só adivinhava as palavras pelos lábios. Até que naquela noite de novembro, depois de mais uma festa junina onde todos dançavam ao som de Asa Branca e eu fingia que entendia a letra, algo dentro de mim estalou. Subi no campanário da Candelária, bêbado de cachaça e desespero, e arremessei uma pedra no sino. Não foi um som, foi um tremor. O bronze rachou e o badalar que antes ecoava pela cidade virou um gemido rouco. Os fiéis gritaram, o padre chorou e eu, como um idiota, ri até a polícia chegar. Mas a polícia não me levou, o chefe me levou. Esse aqui é o doido que mexeu com a santa, seu Nelo, gritou o magricela me jogando dentro do barraco. O lugar fedia a cerveja azeda e suor. No canto, um rádio tocava samba enredo baixo, como se até a música tivesse medo do homem sentado à mesa. Seu Nelo, gordo, careca, com uma cicatriz em forma de cruz no rosto, olhava para mim com uma faca brincando entre os dedos. Você tem coragem, hein, rapaz? Ele sorriu mostrando dentes amarelos. Quebrar sino de igreja é falta de respeito, e falta de respeito aqui no morro se paga caro.
Eu balancei a cabeça, tentando falar pelo pano. Não foi falta de respeito, foi falta de fé, mas as palavras não saíram. Corta o dedo dele, chefe! Alguém gritou de fora. Seu Nelo suspirou, como se estivesse cansado daquilo tudo. Não, esse aqui vai trabalhar para mim dirigindo o carro. Você é motorista, não é? Assenti confuso. Trabalhar para o tráfico era melhor do que perder um dedo, mas não por muito. Mas primeiro ele se levantou, a cadeira rangendo. Você vai pedir perdão. O quê? O Magricela riu. Pra Santa, seu Nelo apontou para um altar improvisado no canto, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida rodeada de velas e notas de dinheiro. Você ofendeu ela. Agora vai se ajoelhar e pedir perdão. Se ela perdoar, você vive. Se não, ele passou a faca pela garganta, simulando um corte. Meus joelhos tremiam, mas eu me ajoelhei. A imagem da santa, pequena e simples, me olhava com aqueles olhos pintados cheios de uma tristeza que parecia real. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos tentei ouvir. Nada. Apenas o silêncio de sempre. Fala, caralho! Seu Nelo chutou minhas costas. Abri a boca, mas não saiu som. Só um arrepio na nuca, como se alguém tivesse soprado no meu ouvido. E então, um som. Não era um ruído, não era música, era uma vibração, como quando você encosta a mão em um alto-falante e sente a batida. Só que dessa vez a batida estava dentro de mim, um tum-tum surdo como um coração. O que foi? Seu Nelo se aproximou desconfiado. Eu não respondi, porque de repente o tum-tum virou uma voz. Não era uma voz alta, não era um grito, era um sussurro tão baixo que só eu podia ouvir, se é que isso era ouvir. O sino e o silêncio. A voz não vinha dos meus ouvidos, vinha de algum lugar mais fundo, como se alguém tivesse enfiado um fio na minha alma e puxado. Era uma mulher, uma voz serena, mas firme, como a maré que não pergunta se pode subir na areia, só sobe. João. Meu nome, só minha mãe me chamava assim e ela já tinha partido há 10 anos. O corpo inteiro formigou. Seu Nelo deve ter visto meu rosto, porque ele deu um passo para trás, cruzando os braços. Tá ouvindo alguma coisa, moleque? A voz dele era grossa, mas tinha um tremor. Ele também sentiu. Sentiu que alguma coisa estava errada. Ou certa. João, levanta. Não era um pedido, era uma ordem e eu obedeci. Me levantei devagar, os joelhos ainda moles. A chuva fina tinha parado, mas o ar cheirava terra molhada e fumaça de fogos de artifício, e restos da festa junina que tinha acabado na noite anterior lá no Largo do Machado. As barracas de quentão e pé de moleque ainda estavam montadas, meio tortas, como bêbados depois da farra. Seu Nelo me olhou de cima a baixo. Tá doido, João? A gente veio aqui para quebrar o sino, não para fazer drama. Ele apontou para a porta da igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde a gente tinha entrado pela lateral, depois de forçar a grade com uma barra de ferro. Vamos logo, antes que o padre acorde. Eu não me mexi, porque a voz tinha falado de novo. O sino não é seu e a raiva também não. Era como se as palavras estivessem escritas no meu peito, com tinta quente. Eu respirei fundo. O cheiro de cera de vela e incenso era forte ali dentro, misturado com o mofo das paredes velhas. O sino, pendurado lá no alto, balançava levemente, como se alguém tivesse tocado nele. João, seu Nelo empurrou meu ombro. Para com essa merda e vem aqui. Ele já tinha subido no banco, segurando a marreta. O plano era simples: quebrar o sino, roubar o bronze, vender para um cara em Duque de Caxias e dividir o dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro sujo. Dinheiro que ia me tirar da merda em que eu estava metido desde que perdi o emprego de motorista de van escolar, porque, claro, ninguém contrata um surdo para dirigir criança. Só que agora eu não era mais surdo. Ou era, não sabia, não entendia, mas aquela voz, ela não estava na minha cabeça, estava no ar, estava em tudo. Seu Nelo, minha voz saiu rouca, como se eu não a usasse há anos. A gente não deveria. Cala a boca, ele ergueu a marreta. E foi quando o sino tocou. Não foi um badalar normal. Foi um som tão alto que parece que rachou o mundo. Seu Nelo gritou, cobrindo os ouvidos, e eu não senti dor. Só senti a vibração, como se o sino estivesse dentro de mim, sacudindo cada osso, cada memória. De repente, as imagens vieram. Minha mãe me ensinando a dirigir no Fusca velho do meu pai, nas ruas esburacadas de Vila Isabel. O acidente, o caminhão, o barulho do metal se retorcendo. O médico dizendo, trauma acústico, surdez irreversível. As noites no bar do seu Zé, afogando a raiva em cachaça. O dia que conheci seu Nelo e ele me ofereceu um trabalho rápido. Tudo passou na minha frente como um filme, e no meio disso tudo, uma mulher de vestido azul, com as mãos juntas, olhando para mim. Você escolhe, João, a raiva ou a estrada. O sino parou. Seu Nelo estava no chão, gemendo, com sangue saindo do nariz. A marreta tinha caído longe, e o sino estava inteiro, brilhando, como se alguém tivesse polido ele na hora.
Eu me aproximei, toquei na superfície fria e então eu ouvi. Não era só a voz, era tudo. O vento nas folhas da árvore lá fora. O latido de um cachorro na rua da Lapa. O som da respiração do seu Nelo ofegante. A música distante de um samba que vinha do bar do seu Zé, lá no canto da Avenida Mendes Sá. Eu ouvi e chorei. Seu Nelo se levantou, confuso, esfreganado a cabeça. Que porra foi essa, João? Ele olhou pro sino, pra mim, pra porta. A gente sai daqui agora, ou... Não falei, minha voz estava firme. Eu não vou. Ele riu, nervoso. Tá brincando, né? Você acha que vai ficar aqui sozinho com esse sino maluco? Ele pegou a marreta de novo. Última chance. Eu não respondi, só apontei. Para o sino. O metal rachado brilhava sob a luz fraca da lanterna, como se tivesse sido tocado por algo além da marreta. Seu Nelo seguiu meu dedo com o olhar, a respiração pesada, a mão trêmula. O silêncio entre nós era grosso, mas não mais vazio. Agora eu ouvia até o suor escorrendo pela sua testa. Caralho, João, ele murmurou, baixando a marreta. Você tá ouvindo mesmo. Assenti, não precisava explicar. Ele viu meus olhos úmidos, a forma como eu me encostei no sino como se fosse um altar. O barulho da chuva fina batendo nas telhas da igreja, o cheiro de terra molhada subindo pela porta entreaberta, tudo era novo, tudo era demais. Isso não é normal, irmão? Seu Nelo coçou a nuca, olhando para trás como se esperasse ver alguém. A gente veio aqui para roubar o sino, não para virar santo. Não é santo, Nelo, é ela. Ele riu sem graça, mas o som morreu rápido, porque aí a gente ouviu. Um clique. A porta da igreja, que a gente tinha deixado entreaberta, se abriu sozinha, devagar, como empurrada por uma mão invisível. O vento entrou em espiral, apagando a lanterna. Na escuridão, seu sino brilhava, fraco, como se tivesse uma luz por dentro. Seu Nelo deu um passo para trás, tropeçando num banco. Porra, João, a gente tá ferrado. Mas eu não tinha medo. Pela primeira vez em 32 anos, eu ouvia o mundo, e o mundo estava falando. 3 dias antes, eu ainda era só o João, motorista de aplicativo que dirigia um Corsa 2012 com o banco furado e um rosário pendurado no retrovisor, herança da minha mãe, que jurava que Nossa Senhora Aparecida tinha salvado meu pai de um acidente na BR-101. Eu não acreditava em milagre. Não depois que o médico bateu na minha orelha com aquele martelinho de borracha quando eu tinha 7 anos e disse: "Surdez congênita, meu filho, não tem jeito." Naquela sexta-feira, 12 de novembro, a chuva miúda caía desde as 5 da manhã e eu estava parado na Avenida Paulista, perto do Largo da Carioca, esperando um passageiro que demorava. O rádio tocava um samba antigo do Martinho da Vila, mas eu só via os lábios do locutor se mexendo no vidro do carro. Foi quando seu Nelo entrou no banco de trás, fedendo a cachaça e desespero. "Leva a gente para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua do Rosário, rápido, dou 200 contos." Olhei pelo retrovisor. Ele não estava sozinho. No banco ao lado, um cara magro de olheiros fundos segurava uma mochila preta. Não precisei perguntar para saber que aquilo não era missa. "Esquece, irmão, não me meto nesses trem." Seu Nelo jogou um maço de notas amassadas no meu colo. 500, e você nem precisa saber o que a gente vai fazer." Eu deveria ter dito não. Mas o aluguel estava atrasado e a festa junina da minha rua, em Madureira, estava chegando. Eu tinha prometido a Dona Maria que ia ajudar com o quentão, mesmo sem ouvir as músicas. R$ 500 compravam muita canjica. Agora, dentro da igreja, com o sino brilhando como um farol na escuridão, seu Nelo se ajoelhou, não por fé, por medo. "João, a gente tem que sair já." Mas eu não conseguia me mexer, porque foi aí que ela apareceu. Não como uma visão, não como um anjo de asas brancas. Foi uma sombra no canto da igreja, perto do altar de Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem que minha mãe acendia velas toda quarta-feira. A sombra se moveu e por um segundo juro que vi um rosto, um sorriso. E então uma voz, não no meu ouvido, dentro de mim. "Você veio quebrar, mas vai sair consertado." O sino tocou, sozinho. Um dobrado longo, profundo, como os sinos das festas de São João em Campina Grande, que eu só conhecia por vibração no peito. Seu Nelo gritou, tapando os ouvidos. Eu fechei os olhos. Quando abri, a igreja estava vazia. Seu Nelo tinha sumido, a marreta caída no chão, e no sino onde a rachadura deveria estar, havia uma marca em formato de rosa. No dia seguinte, acordei no meu apartamento em Vila Isabel com a cabeça latejando e os ouvidos cheios. O rádio estava ligado. Martinho da Vila, eu ouvia. Corri para a rua, descalço, sob a chuva que ainda caía fina. Parei no meio da rua Barão de Mesquita. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.